Oi gente, tudo bem com vocês? Tem muito tempo que eu não apareço aqui para gravar um vídeo nesse formato e eu senti a necessidade de vir aqui hoje compartilhar algo com vocês a respeito de um tema que está muito em alta, que é usar a inteligência artificial a fim de conhecer mais a respeito de quem Jesus é. E eu decidi trazer esse tema aqui porque eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei a estudar a Bíblia com 15 para 16 anos de idade, então eu me dedicava muito a isso. E como prova eu trouxe para vocês dois itens que me acompanharam durante muitos anos da minha vida. O primeiro era uma Bíblia que já está completamente desmantelada, tadinha, não tem nem capa mais, mas o que eu queria compartilhar e mostrar para vocês, que ela tem 3 traduções aqui. Ela tem uma tradução em grego, em português e ela tem em inglês. E por que disso? Porque eu utilizava muito essa Bíblia, que eu só tinha ela no idioma original que foi escrito, que é o grego, né, o Novo Testamento, para poder fazer as consultas e pesquisas. Essa Bíblia era do meu pai e ele passou para mim para eu poder estudar. E junto com essa Bíblia eu fazia muito uso desse livro que também tá bem antigo, mas se vocês notarem aqui, é um léxico do grego para o português. Então, eu vinha aqui na Bíblia e eu, por exemplo, estaria estudando Mateus capítulo 1, que é o que tá aqui, não tem nem mais a página do capítulo 1, nós vamos supor que é o 2. E aqui eu vinha pegando expressão por expressão em grego e vinha aqui procurando no léxico, que é como se fosse um dicionário, né, do grego, traduzindo para o português as expressões por expressões, a fim de ter uma compreensão mais clara do que as escrituras estavam dizendo, né, a respeito daquela expressão específica, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico com algumas partes em aramaico. E essa tradução do Novo Testamento para o português ou para qualquer outra língua, seja o inglês, seja o francês ou qualquer outra, existem palavras no grego que não tem a equivalência deles na nossa língua atual, né? Então tem expressões em grego que elas querem dizer muito mais do que alguma palavra equivalente nossa na nossa linguagem. Por isso é muito importante, se você realmente quer conhecer mais a respeito das escrituras, você ter um conhecimento, mesmo que básico. Meu conhecimento não é um conhecimento avançado de grego, nem de hebraico, mas eu procuro me dedicar a compreender cada vez mais. Eu acho importante se você realmente quer aprender mais a respeito da Bíblia, porque existem expressões que realmente não conseguem ter equivalentes na nossa língua. Quando você vê em grego, é algo muito mais amplo e muito mais profundo, que realmente estão totalmente conectados não só com o versículo em si, mas com todo o contexto cultural e histórico daquela passagem. Então, essa é a segunda coisa. Eu comecei a me dedicar muito ao contexto dos textos que eu estava estudando. Então, eu pesquisava a cultura, as histórias, o contexto e eu utilizava o Google para isso, né? Só que, muitas das vezes, eu também não conseguia encontrar as expressões gregas, né, traduzidas aqui no léxico, então eu tinha que recorrer ao Google. Porém, o Google também tinha suas limitações, então eu ficava horas, gastava horas ali procurando uma única expressão, acessando sites, né, para ver o que realmente estava de acordo. Às vezes tinham informações que não eram genuínas, isso quer dizer isso, mas na verdade não era aquilo que queria dizer. Então eu gastei muito tempo com isso, né, e hoje, depois de 10 anos, né, eu vou fazer 26 anos esse ano, nós temos visto como a inteligência artificial realmente tem sido uma aliada no estudo, no aprendizado. Com a Bíblia não seria diferente, né? Um tempo depois eu comecei a fazer uso de uma ferramenta online chamada Bible Hub Greek, que não tem a tradução em português, só em inglês. Eu não sou fluente em inglês, então para mim também era um trabalho, porque você tem ali todo o versículo, né, o capítulo, o texto em original e você tem a transliteração e a tradução em inglês. E aí você tem que pegar aquela expressão e traduzir para o português e etc e tal. Então você também tem um trabalho a mais, mas para mim já era mais fácil do que ter que vir e acessar o léxico toda vez que eu queria saber uma expressão, porque você tem que ficar procurando página por página, em ordem alfabética, mas leva um tempo até você encontrar a expressão que você está procurando. E graças a Deus que hoje a gente tem ferramentas que facilitam esse processo, né? E por que tudo isso para chegar em que ponto? Existe, né, uma discussão quase que no âmbito ético se a gente deve ou não utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para a gente poder crescer mais no conhecimento a respeito de quem Jesus é e, consequentemente, esse conhecer mais a respeito de quem Jesus é nos leva a uma intimidade maior com Ele. Porque onde é que o Senhor se revela, né? A palavra diz que o Senhor se revela em todas as coisas que foram criadas, como está lá em Romanos 1, tanto o eterno poder quanto a sua glória, a sua divindade. Claramente se vê e se reconhece nas coisas que foram criadas, mas nós também sabemos que na teologia existe algo chamado revelação especial de Deus.
que se encontra na pessoa de Jesus e na sua palavra, porque João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois, no versículo 14, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quem é esse verbo que no princípio estava com Deus e era Deus e depois se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então, Jesus é a palavra, né? Como que nós conhecemos mais a respeito de Jesus, da vontade do Senhor para as nossas vidas? Através das Escrituras. E a inteligência artificial é uma ferramenta de busca, de conhecimento que, graças a Deus, nos permite ter um acesso muito amplo a isso. E eu tô trazendo essa discussão porque, para quem não sabe, eu e o André, nós criamos uma ferramenta chamada Jesus em Chat. É uma ferramenta onde você pode estudar muito profundamente as Escrituras. Isso porque, como ele é construído com inteligência artificial, você pode pedir, por exemplo, o versículo em grego original do Novo Testamento, a sua transliteração, a sua tradução e o respectivo significado de cada expressão. Gente, vem assim, perfeitamente colocado para você ampliar os seus conhecimentos e os seus estudos a respeito do que você está estudando na palavra, do seu devocional. Da mesma maneira, o hebraico. Eu, por exemplo, estou estudando Gênesis. E só no capítulo 1 de Gênesis, nos primeiros 4 versículos, eu pude acessar e conhecer coisas que eu jamais havia visto. E eu estou falando isso de todo o meu coração, pela graça do Senhor, sabe? Coisas que me deixaram, assim, maravilhosamente encantadas com a palavra, porque desde que eu comecei a estudar as Escrituras, uma das coisas que eu mais falo para as pessoas é: a Bíblia é uma ciência. E eu sempre levei isso muito ao pé da letra, porque em Colossenses, a palavra diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da ciência. Então, quando você se dedica a conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, é como se o Senhor fosse te dando entendimento sobre as coisas. E isso é maravilhoso, isso se chama revelação. E isso só pode vir através do Espírito Santo, mas você precisa se dedicar a isso. E é por isso que a inteligência artificial é uma bênção em relação a isso. Porque hoje, quando eu preciso pesquisar um versículo, quando eu quero saber a tradução e o significado de cada expressão, eu somente digito, ele me envia, e aí eu tenho alguma dúvida sobre algum versículo, eu posso perguntar: essa expressão aparece em outros textos nas Escrituras, para eu saber qual contexto normalmente aquela expressão é utilizada, isso traz ainda mais clareza para o meu entendimento. Ou então, qual a próxima vez que esse versículo é utilizado, qual a primeira vez que essa expressão é utilizada, para eu entender como a regra da primeira menção funciona nesse caso, que também é algo dentro de um contexto teológico, histórico, sentido histórico, contexto histórico. Então, isso é uma bênção, isso é muito bom. E eu vejo muitas pessoas criticando isso, né? Falando que é melhor ler a Bíblia. Glória a Deus que a gente tem as Escrituras para aprender mais do Senhor. Mas se você não se dedicar ao conhecimento daquilo ali, daquilo que o Senhor está te falando, você vai viver numa atmosfera rasa, irmão. Eu cresci ouvindo que quem estuda muito a Bíblia fica louco. E é engraçado porque, na realidade, se você não estuda muitas Escrituras, você é facilmente enganado por ensinos antibíblicos. É o oposto. Quando você se dedica a conhecer mais a respeito da palavra, utilizando ferramentas que te auxiliam nisso, você é cada vez menos induzido por erros teológicos. Você acaba se tornando cada vez mais cheio da palavra, né? Como os irmãos de Bereia. Quando os apóstolos, quando os discípulos foram levar o evangelho para os irmãos de Bereia, eles verificavam nas Escrituras tudo o que estava sendo pregado para ver se realmente condizia. E isso é o que nos falta hoje. Temor, sabe? Pelas Escrituras, pelo zelo da palavra. Usar uma ferramenta para que você seja ainda mais instruído biblicamente não é o problema. E assim, eu percebo que muitas das vezes existe esse tipo de preconceito, mas eu não entendo o motivo realmente, porque assim, as pessoas falam: mas você não pode recorrer a uma máquina para você aprender mais Jesus. Ok, mas eu posso recorrer a livros para aprender mais sobre Jesus, eu posso recorrer a pessoas para aprender mais sobre Jesus, eu posso recorrer a livros de teologia para aprender mais sobre Jesus. Não tem diferença. A inteligência artificial, se você pedir, por exemplo, eu quero uma explicação sobre o versículo tal que João Calvino falou, então ele vai te mandar o texto ali. Gente, é incrível, isso é muito bom para poder fazer estudos da palavra, né? Estudos teológicos. Mas as pessoas têm esse preconceito que impede você de aprender mais a respeito do Senhor, porque não tem diferença. Você concorda comigo? Se você pega um outro livro qualquer para aprender mais sobre Jesus, por que esse livro está ok, mas você não pode utilizar uma inteligência artificial para aprender mais sobre Jesus?
né? Se não vale para um, também não pode valer para o outro. Se não vale para esse, também não pode valer para esse aqui, né? Você nunca foi no Google pesquisar um versículo, você nunca foi no Google pesquisar o que uma palavra bíblica significa, você nunca foi no Google pesquisar o sentido de uma parábola e entrou num site para ver o que alguém estava falando sobre aquilo. Eu duvido muito. E se você nunca fez isso, você realmente precisa se dedicar mais a conhecer a palavra, porque se você tá lendo e não tá procurando nenhum tipo de livro, de embasamento para você conseguir entender mais o que está sendo dito, ou você já sabe tudo a respeito da palavra, ou você realmente está acomodado com aquilo que você conhece sobre Jesus. E eu não acho que esse é o caminho certo, porque eu acho que nós podemos molhar os pés no conhecimento de Jesus, mas nós também podemos mergulhar por completo no conhecimento a respeito de Jesus, e é o que eu quero para minha vida. Então eu acredito que a maneira como nós enxergamos isso é que precisa mudar, porque muitas das vezes nós usamos isso como uma desculpa, porque nós não queremos conhecer mais a respeito de Jesus, e isso é muito triste. O fato de você se dedicar ao estudo bíblico é um empenho muito grande, porque é cansativo, humanamente falando, é cansativo você ficar horas buscando a revelação no Espírito de uma expressão. Isso demanda um empenho, uma dedicação muito grande. Mas essa dedicação, ela é muito recompensadora. Porque quando o Espírito abre os seus olhos para ter revelação daquele texto, é uma sensação tão gloriosa, sabe? Como a palavra de Deus diz que o Senhor conta os seus segredos para os seus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? Mas como que o Senhor conta segredos aos seus? Se você está interessado em saber, porque tem uma coisa nos seguidores de Jesus que eu acho fantástico. Jesus contava as parábolas para todo mundo, inclusive para os discípulos que estavam ali. Só que quando ele terminava de contar, a Bíblia conta, tem um trecho onde eles correm para Jesus, os discípulos, e eles perguntam para o Senhor assim: Senhor, explica o que o Senhor quis dizer quando o Senhor contou a parábola. Então o Senhor explica para eles o significado do que ele havia falado. E é exatamente isso. Nós podemos ler a Bíblia diariamente e só ler por ler. Isso já é uma bênção, já é muito bom ler as Escrituras, continue lendo, mas não se conforme em apenas ler as Escrituras. Seja cheio de fome e de sede por conhecer mais a respeito de quem Deus é, e medite nisso, e busque isso. E olha, é uma expressão nova que eu não conheço, deixa eu pesquisar para saber o que realmente essa expressão significa. Eu tenho certeza que você vai descobrir coisas maravilhosas da parte do Senhor, porque quem escreveu as Escrituras, quem inspirou todas as Escrituras foi o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. E é Ele mesmo quem nos conta, quem nos revela os segredos do Pai. Então, eu realmente quero te encorajar a fazer isso. Sabe, quando a gente busca o Senhor através de uma ferramenta, não significa que você está colocando o Senhor como aquela ferramenta. Pessoas que realmente conhecem o Senhor, para quem essa ferramenta está sendo feita, sabe que não há nada no universo que possa ser comparado a quem Ele é. Mas o Senhor nos deu sabedoria e graça para nós termos ferramentas que nos levam a conhecer mais a respeito de quem Ele é. E glória a Deus por isso, porque a sabedoria, todo bom dom, vem do céu, provém do Pai das luzes, que é o Senhor, como diz em Tiago. Toda boa dádiva vem do Senhor. Então, glória a Deus por essas ferramentas, glória a Deus porque nós podemos conhecer mais a respeito do Senhor. Eu quero te encorajar a você utilizar ferramentas que levam você a conhecer mais Jesus, que não seja o Jesus em chat, que seja o Google, que seja outra ferramenta, que você se dedique a isso, que você tenha sabedoria para entender que isso, o oposto de ser um problema, é uma bênção que te leva, te ajuda e te auxilia a conhecer mais a respeito das Escrituras, que é a nossa fonte de aprendizado, de conhecimento e de saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Conhecer mais Jesus e intensificar a nossa comunhão com Ele. Como a palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 3, vocês cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. É isso que nós desejamos, como Paulo também diria, pois desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, a fim de que eu seja conformado com Ele na sua morte. Então, que assim seja, que você seja edificado, abençoado, cheio do espírito de sabedoria e de revelação da parte de Deus, e você seja cheio da presença do Senhor. Jesus te abençoe.